Eleições 2022. Olá, você que nos acompanha, aqui é a Patrícia Gomes da Rede de Notícias Acaerte. Nesta semana, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão disponibiliza às suas emissoras associadas entrevistas especiais com candidatos ao Senado por Santa Catarina. A Acaerte vai entrevistar os 5 melhores colocados em pesquisa de intenção de votos, realizada pelo IPEC e divulgada pela NSC Comunicação em 23 de agosto. Os candidatos terão 12 minutos para responder 6 perguntas, que serão iguais para todos. A entrevista de hoje é com o candidato ao Senado pela coligação Frente Democrática, Dário Berger, do PSB. Olá, candidato. Gostaríamos que o senhor iniciasse fazendo a sua saudação com uma breve apresentação pessoal. E, a partir de agora, começa a contar os 12 minutos dessa entrevista. Eu quero agradecer essa oportunidade e quero dizer que a política é a arte do bem comum. A política é a arte das transformações sociais. E exige coragem. E é a mais difícil das atividades humanas que o ser humano pode exercer. Porque é aquela que, legitimado pelas urnas, ele exerce um mandato representativo da sociedade por um período. Então, eu fico muito honrado de me apresentar a Santa Catarina como candidato a senador, porque eu já sou senador, fui o senador que mais trouxe recursos para Santa Catarina, ocupei os cargos mais expressivos no Senado Federal e estou entusiasmado em voltar a ser senador da República. Então, é dentro desse contexto que eu me apresento, e é dentro desse contexto que eu presto conta à sociedade catarinense daquilo que eu fiz e daquilo que eu vou poder fazer ainda. Candidato, o senhor hoje faz parte de uma coligação que apresenta como opção para governo do estado o petista Décio Lima. Que motivos levam o senhor a defender essa candidatura? Olha, esse foi um processo de uma construção longa de uma aliança. E por que a gente faz uma aliança? A gente faz uma aliança para somar forças, para juntar objetivos, sonhos e ideais na construção de um país melhor, de um estado de Santa Catarina melhor. O que está em jogo nessa eleição é o futuro do Brasil, é o futuro de Santa Catarina, é o futuro da democracia, é o futuro do Estado Democrático de Direito. É o nosso próprio futuro, o futuro da nossa família, dos nossos filhos e dos nossos semelhantes. Então, é uma eleição importantíssima, talvez a eleição mais importante dos últimos tempos, sobretudo porque eu já fiz 6 eleições na minha vida, tive 6 vitórias sucessivas e nunca vou fazer 28 anos de vida pública e nunca discutir a democracia. E nesse período nós voltamos a discutir a democracia, o que significa dizer para os catarinenses que um valor que já era consagrado na nossa convivência, que nós não tínhamos mais como discutir e rediscutir, porque se é um regime que tem defeitos, mas é um regime que é o melhor regime que foi adotado em todo o mundo. Portanto, vamos corrigir os defeitos, mas vamos avançar com liberdade, com direito de expressão, com imprensa livre, com instituições fortes, com partidos fortes, com judiciário forte, com executivo forte, com legislativo forte. De maneira que essa união de forças aconteceu fortemente em função dessas questões que hoje dividiram a sociedade brasileira, e o que está em jogo hoje é muito mais do que uma disputa insensata entre direita e esquerda. O que está em jogo hoje é o nosso próprio futuro e o futuro da democracia, como eu falei. E para isso nós precisamos unir forças para derrotar isso que nos apresenta, que nos divide, que nos confronta, que nos agride, porque política, como eu já falei, é a arte do bem comum. Política é conversa, é diálogo, é entendimento, é convencimento. Na marra a gente não chega a lugar nenhum. Então fizemos uma composição
que a gente chama Frente Democrática, onde tem vários partidos que têm os mesmos objetivos, os mesmos ideais, os mesmos sonhos. Eu estou dentro dela e acredito que nós vamos levar a nossa mensagem, que é uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança, que o Brasil possa voltar a crescer, prosperar, e que todos os brasileiros possam voltar a prosperar também, e que o orgulho de ser brasileiro volte a pulsar cada vez mais forte nos nossos corações. Bem, e por que o senhor apoia a candidatura de Lula à presidência? Olha, eu apoio o presidente Lula porque eu quero ficar no lado certo da história. Depois de 28 anos de vida pública, eu não me dou o direito de fazer mais uma aventura. Então, eu sou uma pessoa que tem muito respeito pela democracia, eu sou uma pessoa que defende a liberdade, a justiça social e a própria democracia. E dentro desse contexto, além disso tudo, esse governo que está aí deixou muito a desejar com Santa Catarina. Foi o governo que teve a maior e a mais expressiva votação entre todos os estados federados. E nós tínhamos uma expectativa que nós pudéssemos, então, ser reconhecidos por isso. E o que aconteceu foi o contrário. Além de não ter uma obra desse governo em Santa Catarina, se alguém me apontar, eu quero que me aponte, faço esse desafio, não tem a inauguração de uma obra. O que teve aqui em Santa Catarina foram algumas carreatas, motociata, que eu nem sabia que existia motociata, e o povo brasileiro está cada vez mais sofrido, o povo catarinense cada vez mais empobrecido. Hoje nós temos 30 milhões de pessoas que passam fome, 5 milhões de crianças que estão desnutridas e que também passam fome, o que é uma indignidade, que é um desrespeito isso à cidadania brasileira. Dessa forma, isso não pode acontecer. Além disso, o governo federal, nesse período, o presidente da República, além de não mandar os recursos que Santa Catarina merece, retirou recursos, contingenciou recursos do orçamento do qual nós, parlamentares lá em Brasília, fizemos um esforço enorme para colocar no orçamento, e ele ainda contingenciou. De cada R$ 4, R$ 1 foi tirado de Santa Catarina. De cada R$ 4 que foi suprimido do orçamento da União, e entre todos os estados federados, R$ 1 foi tirado de Santa Catarina. Então, além de não fazer nada, além de não retribuir a confiança dos catarinenses, que foi ampla e geral, uma coisa impressionante, foi um tsunami, foi o voto na época no 17, e, na minha opinião, foi uma decepção para nós, porque Santa Catarina precisa de muita coisa ainda. Nós temos um longo caminho a percorrer e fomos discriminados pelo governo federal, o que me faz estar no outro lado. A próxima pergunta, candidato, trata de um assunto importante para as rádios de Santa Catarina, a questão da isonomia na cobertura das eleições. Ela prejudica em muito o trabalho das emissoras de rádio, porque impede, por exemplo, a realização de debates regionalizados para candidatos a deputados estaduais e federais. Como é que o senhor entende essa questão e se seria possível, como senador, facilitar esse tipo de cobertura pela radiodifusão? Olha, o mundo e o Brasil estão em constantes transformações. A nossa legislação, os nossos conceitos, eles devem ser permanentemente reformados e aprimorados. A nossa democracia é uma democracia recente, nós já fizemos várias reformas políticas, mas nunca encontramos ainda um denominador comum que pudesse dirimir todas as nossas dúvidas, todas essas peculiaridades próprias, para ampliar o debate, para ampliar a conversa, para ampliar o entendimento do candidato com aquelas pessoas que ele vai representar. Quer dizer, isso precisa ser ampliado, essa questão de dificultar, de fazer pré-campanha, de fazer isso, de fazer aquilo, isso não pode, isso pode. Eu posso dar entrevista, mas eu só posso dar entrevista se todos os outros senadores também dão entrevista. Bem, isso depende de cada um.
Isso depende de cada um. Se tem um senador, se tem um governador que tem mais capacidade de trabalho, tem condições de dar mais entrevistas, de entrar em contato com sua população, com o seu povo, a quem ele vai representar, eu acho muito justo que os espaços sejam amplamente abertos, independente disso ou daquilo, ou daquele detalhe, ou daquela isonomia, ou etc. e tal. Quer dizer, uma isonomia, sempre é bom ter uma isonomia, dá tempos iguais para candidatos diferentes, não há dúvida. Agora, se o cidadão fica em casa aguardando que um raio possa aparecer do céu e resolver todos os seus problemas, aí é uma coisa. Agora, você quer conquistar uma vitória, você tem que ir à luta. Você tem que vender os seus conceitos, as suas peculiaridades. Então, é dentro desse conceito que eu me apresento e acho que precisamos reformar bastante a nossa realidade. Candidato, quarta pergunta, uma pergunta agora sobre Pacto Federativo. É possível o Senado contribuir para a reforma do modelo do Pacto Federativo com uma distribuição mais justa dos recursos entre os entes federados? Os senadores poderiam liderar essa mudança? Poderiam, mas quem deve liderar essa mudança é o próprio presidente da República. Esse é um fator importantíssimo e preponderante. Santa Catarina contribui com 100 bilhões de reais aproximadamente para o governo federal e recebe em troca um pouco mais de 10% disso. Isso é um absurdo, isso é um deboche com Santa Catarina. Na verdade, se nós fôssemos um país, nós teríamos todos os nossos problemas resolvidos. Nós não precisávamos pedir dinheiro para ninguém. Nós tínhamos as nossas rodovias duplicadas, nós tínhamos os nossos hospitais em atendimento adequado e assim a vida segue. Então, esse é um fator importante, fundamental para a gente avançar. Candidato, hoje acompanhamos uma polêmica atrás da outra envolvendo o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que seja necessário alterar os critérios de escolha dos ministros do STF e até mesmo do Procurador-Geral da República, funções hoje de livre indicação do presidente? E quais critérios o candidato considera relevantes para a escolha de um ministro do STF? Eu acho que sim, eu acho, como eu falei anteriormente, tudo deve ser aprimorado, tudo deve ser reformado. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal pode ter mandato definido, com funções mais específicas, o Procurador-Geral da República também, para que a gente possa aprimorar essa relação e aí aprimorar cada vez mais a democracia. Para encerrarmos, gostaria que o senhor usasse o tempo que lhe resta para dizer o que lhe credencia ser senador eleito por Santa Catarina. Olha, bem rapidamente, porque o meu tempo é pequenininho, eu quero dizer que foi o senador que mais trouxe recursos para Santa Catarina, o que ocupou os melhores cargos na República, e isso me credencia para voltar a pedir o voto dos catarinenses. Ok, a Acaerte agradece a participação do candidato ao Senado, Dário Berger, e ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Eleições 2022.